Zico, lenda do Flamengo e do futebol brasileiro, participava de uma ação de caridade em uma escolinha de futebol no interior de Sobral, Ceará, quando uma menina de olhos brilhantes se aproximou com uma pergunta inesperada. Tio Zico, você acredita em Deus? O silêncio tomou conta do ambiente e todos aguardavam sua resposta. Ninguém esperava que suas palavras fossem tão profundas e emocionantes, carregadas de fé, experiências de vida e um ensinamento que tocaria não apenas aquela criança, mas todos ao redor. O que ele disse foi tão poderoso que fez a pequena ir às lágrimas, e talvez faça você se emocionar também. O sol forte do sertão nordestino banhava o pequeno campo de terra batida. Era um sábado especial, dia de ação beneficente com crianças carentes, algo que Zico sempre valorizava após sua brilhante carreira como meio-campista. Compartilhar seu legado com jovens sonhadores era uma missão que ele abraçava com a mesma dedicação de quando pisava em campo. A fila de crianças para fotos e autógrafos se estendia pelo campo improvisado. Entre meninos eufóricos e meninas ansiosas estava Yara, uma garotinha de apenas 8 anos, segurando firmemente a mão de seu pai, Joaquim. Seus olhos castanhos vivos e curiosos não desgrudavam da figura de Zico, que conversava animadamente com cada criança. Pai, será que ele vai gostar da minha pergunta? Sussurrou Yara, ajeitando nervosamente sua camiseta surrada do Flamengo. Joaquim sorriu, acariciando os cabelos cacheados da filha. Claro que vai, filha, mas lembre-se, ele pode estar cansado depois de tantas fotos. À medida que a fila avançava, o coração de Yara batia mais forte. Ela havia perdido a avó recentemente, e desde então, perguntas sobre fé e espiritualidade ocupavam seus pensamentos infantis mais profundos. Para ela, Zico não era apenas um ídolo do futebol. Era alguém que poderia ter respostas. Quando finalmente chegou sua vez, Yara congelou momentaneamente diante do ídolo. Zico, com seu sorriso característico, se abaixou para ficar na altura da pequena torcedora. E aí, pequena rubro-negra, como você se chama? Perguntou ele com a gentileza que o caracterizava fora dos campos. Essa Yara. Ela gaguejou, reunindo coragem. Posso fazer uma pergunta diferente, tio Zico? Claro que pode, respondeu ele, intrigado pela seriedade no olhar da menina. O ambiente ao redor continuava agitado, mas para Yara, parecia que tudo havia silenciado quando ela finalmente respirou fundo e perguntou. Tio Zico, você acredita em Deus? A pergunta de Yara pairou no ar como uma bola suspensa antes de encontrar a rede. As crianças próximas que esperavam pedidos de autógrafos ou perguntas sobre dribles famosos foram surpreendidas. Um silêncio inesperado tomou conta daquele pequeno círculo, com olhares curiosos voltados para Zico. O craque, acostumado a responder sobre jogadas, gols e momentos decisivos em campo, se viu diante de algo muito mais profundo. Seu semblante mudou sutilmente, não de desconforto, mas de respeito pela profundidade daquela pergunta vinda de uma criança. Joaquim, o pai de Yara, corou ligeiramente. Desculpe. Ela tem feito muitas perguntas assim ultimamente. Zico ergueu a mão gentilmente, interrompendo o pai. Não há o que desculpar. É uma pergunta importante. Ele olhou novamente para Yara, percebendo algo especial no olhar da menina. Uma mistura de curiosidade e dor que ele conhecia bem. Você quer saber se eu acredito em Deus? Repetiu ele, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. Não era uma pergunta que ele pudesse responder com um simples sim ou não. Era algo que merecia honestidade e reflexão. Naquele momento, Zico não era mais apenas o galinho de Quintino, o ídolo do Flamengo. Era um homem que, ao longo de sua jornada pelo futebol mundial, da Itália ao Japão e de volta ao Brasil, havia enfrentado lesões graves, momentos de dúvida, vitórias inesquecíveis e derrotas dolorosas. Cada experiência havia moldado não apenas sua carreira, mas sua visão de mundo e sua espiritualidade.
Os organizadores do evento, percebendo a pausa incomum, se aproximaram discretamente, talvez preocupados com o rumo da conversa. Mas algo, no olhar de Zico, os fez recuar. Aquele não era um momento para interrupções protocolares. Antes de responder, disse Zico: "Posso saber por que essa pergunta é importante para você, Yara?" A menina apertou a mão do pai, e com a sinceridade que só as crianças possuem, respondeu: "Minha vovó foi para o céu mês passado. Papai diz que ela está com Deus agora. Mas às vezes eu fico pensando se isso é verdade mesmo, ou se os adultos só dizem isso para a gente não ficar triste." O rosto de Zico se suavizou ainda mais ao ouvir a resposta honesta de Yara. Ele olhou brevemente para Joaquim, que tinha os olhos marejados, e então tomou uma decisão. Pediu licença às outras crianças e convidou Yara e seu pai para se sentarem em um banco improvisado à sombra de uma árvore, um pouco afastado da multidão. "Yara", começou Zico, escolhendo cuidadosamente suas palavras, "sua pergunta é muito especial. Sabe, no futebol, aprendemos que algumas das jogadas mais importantes não são as que aparecem nos vídeos de melhores momentos." A menina inclinou a cabeça, curiosa com a comparação. "Acreditar em Deus para mim é como isso. Não é algo que eu exiba como uma medalha ou um troféu, mas é o que me sustenta nos momentos que ninguém vê, nas lesões, nas derrotas, nos medos." Zico respirou fundo antes de continuar. "Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, minha mãe me ensinou a rezar, e mesmo quando fui para outros países, longe da família, essa conexão com Deus sempre me acompanhou. Não como superstição ou algo mágico, mas como uma presença real." Os olhos de Yara não desgrudavam dos de Zico, absorvendo cada palavra. "Houve momentos na minha carreira em que tudo parecia dar errado. Lembra daquela lesão grave que tive antes da Copa de 1986? Os médicos disseram que eu poderia não voltar a jogar como antes. Naqueles dias de recuperação sozinho com minhas dúvidas, não foram os contratos ou a fama que me deram força. Foi minha fé." Zico então pegou delicadamente a mão pequena de Yara entre as suas. "Acredito em Deus não porque alguém me disse para acreditar ou porque é fácil. Acredito porque senti sua presença nos momentos mais solitários e nos mais felizes também. Quando conquistei títulos importantes e principalmente quando perdi pessoas que amava, como você perdeu sua avó." A voz de Zico embargou ligeiramente, revelando sua própria vulnerabilidade. "Sua avó, Yara, viveu uma vida que tocou a sua de forma tão especial que você ainda sente falta dela. Esse amor não desaparece, e é isso que me faz acreditar que existe algo maior que todos nós. Esse amor que permanece mesmo quando não podemos mais ver a pessoa." As palavras de Zico pairavam no ar como um eco profundo. Yara, com seus olhos atentos, parecia processar cada frase com uma maturidade surpreendente para sua idade. O sol forte do sertão começava a se inclinar no horizonte, criando uma atmosfera quase mágica para aquele momento inesperado. "Sabe, Yara", continuou Zico, "muitas pessoas pensam que fé é nunca ter dúvidas. Mas na verdade, a fé verdadeira cresce justamente quando fazemos perguntas difíceis como você está fazendo agora." Ele sorriu gentilmente antes de prosseguir. "No futebol, aprendi que os maiores jogadores não são os que nunca erram, mas os que continuam tentando mesmo, depois de errar. Com Deus é parecido. Não tenho todas as respostas e às vezes também me pergunto por que coisas tristes acontecem, como perder alguém que amamos." Zico então tirou de seu pulso uma pulseira simples de cordão trançado que poucos haviam notado antes. "Esta pulseira me foi dada por uma criança em um hospital que visitei no Japão. Ela estava muito doente, mas tinha uma alegria inexplicável. Quando perguntei como ela conseguia sorrir apesar de tudo, sabe o que ela me disse? Porque sei que não estou sozinha. Carrego isso comigo para lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis, nunca estamos realmente sozinhos." Ele estendeu a pulseira para Yara. "Quero que fique com ela, para lembrar que sua avó, mesmo não estando mais aqui fisicamente,
continua presente de outra forma, e que está tudo bem sentir saudade, fazer perguntas e até mesmo ficar triste às vezes. Foi nesse momento que a primeira lágrima escorreu pelo rosto de Yara. Não era uma lágrima apenas de tristeza, mas de reconhecimento, como se pela primeira vez desde a perda da avó, alguém realmente entendesse o que ela estava sentindo. Quando eu rezo, disse Zico, sua voz agora quase um sussurro, não é só para pedir coisas. É para agradecer pelos momentos que tive com pessoas especiais, como você agradece pelo tempo que teve com sua avó. É para encontrar força quando parece que não tenho mais. E às vezes é só para sentir que não estou sozinho nas minhas dúvidas. Yara deixou escapar mais algumas lágrimas, que agora corriam livremente. Seu pai, Joaquim, também não conseguiu conter a emoção, passando discretamente a mão pelos olhos. Então, disse Yara entre soluços suaves, minha vovó realmente está em algum lugar melhor? Zico olhou profundamente nos olhos de Yara, consciente do peso de suas próximas palavras. Ao redor, o evento continuava, mas aquele momento parecia existir em uma bolha de tempo própria, íntima e significativa. Yara, ele começou. Acredito com todo o meu coração que sua avó está em paz. Não porque é uma resposta fácil ou confortável, mas porque minha jornada me mostrou que o amor verdadeiro é eterno. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. No futebol aprendi que cada jogador deixa um legado que vai além dos 90 minutos em campo. O que fazemos, como tratamos os outros, os valores que defendemos, tudo isso permanece mesmo depois que penduramos as chuteiras. Com sua avó é igual. O amor dela, os ensinamentos, as memórias que vocês criaram juntas, isso tudo continua vivo em você.